Vamos falar agora sobre metalografia, tá? Então aqui basicamente a gente vai utilizar, são técnicas que a gente não precisa de equipamentos muito rebuscados, tá? Basicamente com um microscópio ou até mesmo uma lente de aumento a gente consegue fazer análise do material. E para que serve essa técnica? Serve para a gente descobrir se tem alguma imperfeição dentro do material, serve para descobrir ou averiguar como é que se dá o crescimento dos grãos e o formato dos grãos dentro do material, serve para a gente ver a eficiência de algum tratamento térmico ou termoquímico em alguns materiais, tá? Então tem um leque de aplicação relativamente grande e é uma técnica extremamente simples. Basicamente o que a gente vai precisar é de uma amostra do material e passar por etapa de lixamento e eventualmente polimento para que a superfície desse metal fique espelhada e possa ser atacada por um ácido. O ácido, como o metal é formado por grãos, então o ácido vai atacar os contornos desse grão. Então, atacando o contorno do grão, a gente vai ter uma linha distinguível a olho nu, na maioria das vezes, e aí a gente vai ver onde começa um grão, onde termina o outro. Tá? Então, essa técnica utilizada, a gente consegue ter, digamos assim, uma fotografia, entre aspas, do interior do material. A gente consegue identificar o tipo de grão e saber o que é que aconteceu com esses grãos, seja na parte de crescimento, seja na parte de deformação plástica. Metalography Part 1. Macroscopic Techniques. Metallic materials are widely used in many areas of everyday life. How are they built up in their inside? Are there perhaps crystals to be found? Então, basicamente, aí falando onde o metal é aplicado, e aqui tem um exemplo de um poste feito de metal, e aqui a gente consegue ver nitidamente os grãos desse metal. And if so, how big are they? What kinds of crystals are there? What is their shape? And are there voids or inclusions? Metallography gives an answer. In this video, we would... Então a gente consegue, além de ver a parte como é formado os grãos, do crescimento dos grãos, a gente consegue também ver alguns defeitos, por exemplo, em solda. Vazios que é criados, alguma coisa do gênero. I'd like to introduce the macroscopic techniques of metallography. Macroscopic means to investigate a workpiece over a comparatively large area. Doing this, only little or no magnification is required. Often the naked eye is sufficient to examine the material. As a first sample, we are going to investigate an ingot made from an aluminium alloy. To have a look at the inside, the material test... Então aqui vai começar com esse lingote de alumínio, tá? Que é aquele que foi visto lá no início do vídeo, que ele tem um formato, uma quantidade de grãos, tem um formato de grãos diferentes do interior do lingote em relação às extremidades. Has to start with a raw cut through the ingot. She picks up the ingot and carries it from the laboratory to the mechanical workshop. The bandsaw machine has already been prepared. The ingot is positioned on the saw table so that the red laser marking line indicates the intended cutting plane. Clamping jaws fix the ingot securely. Then the bandsaw gently sets onto the block and cuts it slowly under intensive liquid cooling. It is important to keep the material as cool as possible to avoid changes in the material structure. That's it. The ingot has been sectioned. Back into the lab, not much is to be seen on the cross-section apart from the typical saw marks. Depois do material serrado, vai para as lixadeiras para se tirar o máximo possível das marcas do corte, tá? Deixando a superfície mais lisa possível. Quanto mais lisa, melhor, porque aí facilita a visualização desses defeitos. Tá? Se tivesse muito arranhado, você não conseguiria ver os grãos de forma correta. Então, basicamente, vai se passar por uma lixadeira
começando sempre com uma lixadeira com mais grossa para uma mais fina. Então, normalmente, quanto maior o número da lixa, significa dizer que mais fina é. Então, por exemplo, uma lixa 400 é mais fina do que uma 200, que por sua vez é mais fina do que uma 100, e assim sucessivamente. Então, no caso específico, vai passar por duas etapas de lixamento, de uma lixa mais grossa para uma lixa mais fina. In the next step, the material tester removes the saw marks by careful wet grinding with silicon carbide paper. On the one hand, this serves to produce a flat surface. On the other hand, the plastic deformations are removed that... Quando passar de uma lixadeira para outra, vai ser dado rotacionado em 90 graus a posição da peça. Tá? Então a peça está num determinado sentido, passou para outra lixadeira, a peça sofre uma rotação de 90 graus. Se tivesse mais uma outra lixa, novamente 90 graus e assim sucessivamente. Were generated by sawing. After the first grinding operation with coarse-grained paper, the material tester rotates the sample by 90 degrees and grinds it once more, this time with medium-grained silicon carbide paper. Here again she uses sufficient flushing with water. This keeps the sample cool and Só uma observação adicional, tá? O alumínio é relativamente dúctil, então ele é lixado com uma certa facilidade, tá? prevents the abrasive paper from being loaded with material particles. Now, a flat, medium ground surface has been created, but apart from the grinding marks, nothing special can be seen. Our sample reveals its structure. Eventualmente, a depender do tipo de amostra, passa-se ainda por uma etapa de polimento, que não foi o caso aqui, tá? Que aí normalmente o mesmo equipamento utilizado, sendo que ao invés de utilizar uma lixa, se utiliza como se fosse uma espécie de feltro, de uma lã, e aí se coloca um elemento abrasivo para dar polimento, tá? Eventualmente alumina, para que é um material relativamente duro, para só dar polimento na peça. E aqui vai colocar a peça em ácido, aí por um tempo, no caso específico aqui de 30 segundos, e a depender do que se quer, pode-se, para cada uma das etapas, se tem tempos diferentes, tá? Ou do que se queira de processos. Então aí a norma vai determinar qual procedimento deve ser seguido. Only by the final etching process. After washing and drying the sample, the material tester dips the ground surface into a suitable etchant. In this case, the etchant consists of a mixture of different acids. Special care should be taken here. The material tester protects herself with a lab coat, special gloves and safety glasses. After half a minute of contact time with the etchant, she washes the sample thoroughly with water and gently wipes off the grey coat of particles using cotton wool. In the last step, she rinses the clean surface with alcohol and lets it dry under a hairdryer. Now the specimen preparation is finished. Beautiful bright and dark shimmering crystals can be seen. Então aqui se consegue ver digamos assim, a fotografia do interior do material. Tá? Então nós temos o formato dos grãos, aqui, mostrando aqui no início, essa parte aqui, grãos com crescimento, com um tamanho diferente, tá? Porque tiveram mais tempo para crescer, muito durante o resfriamento. A parte central é a que leva menos tempo leva mais tempo para perder calor, então dá tempo dos grãos ficarem em tamanho maior, ao contrário dos grãos que se encontram em contato com o molde, que aqui é retirado o calor, muito provavelmente isso deve ter sido feito em molde metálico. Nessa parte aqui o calor é retirado com maior facilidade, então os grãos são menores. E além disso, dá para ver a orientação de crescimento dos grãos, ou seja, a direção em que os grãos foram crescendo. Technical terminology, these crystals are called grains. In the central and lower region of the sample, the grains are comparatively small. They are hardly visible with the naked eye.
but in the upper part, large individual grains may clearly be distinguished. But why are the grains only visible after etching? The reason for this is that the etchant structures the material grains on the surface according to their crystal orientation. Experts call it grain contrast etching. At lateral illumination, the individually structured grains reflect the light in different directions, and the grains become visible. Então, basicamente, aqui a luz está sendo refletida em direções diferentes, aí essa reflexão diferente indica a orientação de crescimento dos grãos. As a second sample, the material tester examines a piston from a petrol engine of a passenger car. The procedure is the same as before. Careful sectioning under liquid cooling is followed by wet grinding with coarse-grained paper, then wet grinding with medium-grained paper, and finally the decisive step, the etching. After washing, cleaning and drying, fantastic crystals are visible again. It should not be concealed that these crystals, these grains, are not perfect and uniformly structured. Então, nesse caso aqui, a gente consegue identificar grãos que não são uniformes no material, tá? Então a gente tem aqui um grão com um determinado formato aqui, nessa região, mas no interior da peça a gente passa a ter grãos com outro formato. Então, que danado isso que aqui quer dizer? Muito provavelmente essa região aqui de cima sofreu algum tipo de esforço mecânico para deixar os grãos achatados, enquanto que essa outra parte aqui não passou por esse mesmo processo. Então a gente consegue ter ou visualizar duas regiões distintas de grãos e esses grãos não são uniformes. Grains are not perfect and uniformly structured crystals, but so-called primary grains. Within the primary grains, many other very small crystals and also crystal defects may be found, but these can only be seen with appropriate microscopes. Virtually all materials of our world can be examined metallographically. To show part of that... Então, basicamente, todos os materiais metálicos podem ser analisados por essas técnicas, e agora vai mostrar técnicas em que a gente consegue ver a questão de tratamento térmicos em pequenas peças, tá? Aqui no caso vai ser retirado um pedaço dessa peça maior aqui. Aqui é um dente de uma engrenagem e aqui um pedaço de uma engrenagem, tá? Então a gente vai ver os tratamentos térmicos que foram feitos. Isso aqui acho que é de um eixo. Foram feitos em determinadas peças e ver a profundidade desse tratamento termoquímico. Variety, we will look at some additional test pieces made from different steels. All of these samples have been sectioned first. Some of them are so small that they have been mounted in resin for easier handling. Essa montagem em cima de resina, isso aqui é um termo que se chama de embutimento, que basicamente o que é que se faz é dar um apoio na hora de fazer o tratamento, lá passar pelas fases de lixamento e de polimento. Então se colocam no plástico, esse plástico pode ser em pó, e aí precisa de calor para que seja efetivado o processo de polimerização, ou em líquido. All of the samples have been wet ground with medium-grade abrasive paper. This was done towards the end of the preparation, as shown here in the case of the tooth of a gear wheel. After grinding, not much is visible except from the typical grinding marks. As before, the internal structure will only be revealed by etching. But now the material tester uses a different etchant. This time it is nitric acid diluted in ethanol. She holds the no caso específico, você vai estar tendo ácido nítrico diluído com etanol. mounted sample with pliers and immerses it into the etchant. After a few seconds, she takes the sample out again, washes it thoroughly with water, then with alcohol, and finally dries it with a hairdryer. Now the preparation of the flame-hardened tooth of a gear wheel is finished. In this case, the individual... A gente consegue ver nitidamente duas regiões, tá? Uma mais clara e uma mais escura. Nessa mais clara foi onde foi feito o endurecimento da peça, tá? Como é um dente de uma engrenagem, então a ideia é que essa região do dente tenha uma dureza maior do que a região que está
aqui no núcleo. Tá? Então a dureza dessa região aqui é maior do que a dureza interna da engrenagem. Grains cannot be seen, they are far too small. But what may be seen very well is the hardened zone, which appears light, and the central soft and tough region, which appears dark. Next in line is the section of an induction-hardened cylindrical shaft. The comparatively Mesma soft coisa core aí. is much more affected by the etchant than the hardened surface layer. Clearly, the induction-hardened surface layer can be distinguished by its light color from the darker core. Então, basicamente, isso aqui é a camada onde foi feito um tratamento, por exemplo, um tratamento de cementação, por exemplo. Então, aqui, camada dura, o núcleo mais mole. E aqui dá para ver, se saber a profundidade do tratamento, tá? Tá saber até onde conseguiu-se fazer o tratamento de endurecimento. This section of a spline shaft is induction hardened as well. As a result of the etching process, the outline of the hardened surface layer may easily be recognized. The dark area represents the core that has not been hardened. This is a tooth from a case-hardened gear wheel. The surface region of the gear wheel has first been carburized at high temperature and then quenched. Aqui passado por um processo de carbonetação seguido de um tratamento de têmpera. Sample shows the smooth transition from the carburized and hardened surface Mostra a região region de transição aqui entre as duas regiões, mas dá para ver aqui a parte mais clara, onde a dureza é maior e aí começa a diminuir por causa da difusão do material. The softer interior. Weld joints can also be examined metallographically. E aqui um ensaio metalográfico de uma solda, tá? Então, na solda vai aparecer zonas que são termicamente afetáveis e essa mudança de temperatura modifica a dureza do material. In our case, the etching process takes a little more time and the analysis is more difficult. But by and by, the structure inside the steel plates, the position of the weld passes, and the heat-affected zones may be identified with a... Então, as zonas mais escuras, você tem zona de tratamento, zona termicamente afetada, e aí onde se tem a questão de uma dureza, uma variação na dureza do material. E aqui, além disso, ainda dá para verificar essa marca aqui, que é um vazio existente na peça. Skilled eye. Even in everyday life, one meets metallography. At this hot-dip galvanized lamppost, the rainwater has acted as an etchant over the years. The large flat zinc crystals have been structured on the surface and can be recognized as so-called spangle. Even inside of a tin plate steel can, crystals are visible. The fruit acid of pineapples has etched the flat crystals of... Isso aqui também mostrando dentro de uma lata, tá? Que aí a gente consegue também ver os grãos. Isso aqui, no caso, uma lata que está com abacaxi em calda. The tin coating. A natural and unintentional grain contrast etching process has taken place. On the outside, the tin coating is still unchanged and shines like new.